Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. E o assunto que nós iremos tratar no dia de hoje é um assunto também muito polêmico no meio evangélico atual, principalmente nas igrejas tradicionais, pentecostais, como um assunto sensível. Mas com a direção de Deus e da palavra de Deus, nós iremos falar sobre esse assunto que tem sido tratado nas igrejas hoje de uma maneira mentirosa, leviana e distorcida. Nós vamos estar tratando hoje sobre o assunto vaidade, roupas, como o cristão deve se vestir, vestimentas masculinas, femininas, uso de brincos, joias, e vários usos e costumes aí que são tratados nas igrejas de hoje. Nós iremos tratar à luz da Bíblia, o que realmente a Bíblia recomenda sobre a maneira do cristão se comportar, se vestir e ser diante da sociedade. Se é realmente o modo bíblico, é o modo apostólico, a qual muitas denominações têm seguido e criado leis e regras em pé de igualdade com as Escrituras, e aqueles que não se adequam a essas regras são excluídos, não podem ser membros, porque não são adeptos aos usos e costumes da igreja moderna. Então nós iremos estar tratando desse assunto no dia de hoje, com a graça de Deus. Espero que todos os irmãos possam estar atentos a todos os textos bíblicos que iremos citar, e iremos refutar todo o erro, toda a heresia, todo o engano que sutilmente o diabo, Satanás, tem infiltrado no meio das igrejas para oprimir, prender as pessoas que creem em Jesus. Iremos estar tratando sobre esse assunto, né? Mas antes de entrar propriamente dito nos usos e costumes, precisamos definir o que é vaidade. Definir, por que precisamos definir o que é vaidade? Porque, segundo essas igrejas, mulheres que usam brincos, ou se maquiam, ou pintam seus cabelos, ou fazem chapinha, alisamento, são mulheres vaidosas, são mulheres que estão em pecado, são mulheres que não têm o temor de Deus. E homens também que não andam segundo o estilo de vestimenta, mulheres que não andam segundo a regra da igreja, são pessoas mundanas, vaidosas, são pessoas que não estão dando testemunho de cristãos, são mundanas. Então, antes de entrar nesses assuntos, nós vamos definir pela Bíblia, pela etimologia grega, hebraica e até mesmo pelo dicionário do português, o que é vaidade. Porque muitas pessoas falam vaidade, vaidade, mas se você perguntar para as pessoas o que é vaidade, 99% dessas pessoas que estão na denominação não sabem definir o sentido etimológico, o sentido da palavra vaidade. Em primeiro lugar, a palavra vaidade na nossa língua portuguesa significa, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade daquilo que é vão, fútil, insignificante, que só existe na fantasia, falso, ilusório e inútil. Pode ser também um desejo moderado de atrair a admiração, presunção. Então, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade daquilo que é vão, fútil, insignificante. A vaidade é definida, entre outras coisas, como o excessivo desejo por merecer a admiração dos outros, segundo o dicionário Aurélio. Então, vaidade, nós vemos que a definição é muito mais profunda do que essa que a igreja moderna pentecostal tem dado, sobre usos e costumes. Ela é muito mais profunda. Ela significa o desejo de receber admiração, ou merecer a admiração dos outros. É tudo que é falso, ilusório, inútil. Os dicionários ainda dizem que o vaidoso é presunçoso, convencido, orgulhoso, excessivo, arrogância e fútil, sem seriedade. Então, a palavra vaidade, ela tem um sentido muito mais amplo, minucioso, do que esse sentido supérfluo, esse sentido superficial que a igreja moderna tem dado.
A vaidade consiste em uma estimada exagerada, ou seja, a vaidade consiste que você tem uma estima exagerada de si mesmo, uma afirmação snob da própria identidade. Para alguns, a vaidade é mais utilizada hoje para a estética visual e a aparência da própria pessoa. Então a palavra vaidade aí se tornou somente algo de estética para muitas pessoas, mas ela é muito mais profunda, uma pessoa arrogante, orgulhosa, prepotente, convencida, né? É uma pessoa vaidosa, sem seriedade. Jesus nos deu uma grande dica sobre como tratar a vaidade. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Isso em tese deveria servir de orientação e alertar para nos guiar por um caminho sem percalços quando o assunto é vaidade. Então, Jesus alertou: quem quer ser o maior, que seja o menor. Por quê? Porque Jesus conhece a vaidade no coração do homem e da mulher, a vaidade em nossos corações. Precisamos também estudar a vaidade, essa palavra vaidade, na etimologia original, a qual foi escrita a Bíblia. A Bíblia, nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes ali, se não me falha a memória, do livro de Esther, se não me falha a memória, em aramaico também, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então muitas palavras da Bíblia, que estão escritas na Bíblia, para nós descobrirmos a profundidade do significado delas, o que realmente o autor quis dizer, faz-se necessário uma análise dos originais. Quem puder ter dicionários bíblicos, de grego, hebraico, tem o dicionário Vini, tem vários dicionários bons, na própria internet você vai achar muito material bom acerca disso, de dicionários, para você descobrir e extrair o sentido original das palavras. A palavra vaidade no original, hebraico e grego, nós vamos ver que realmente ela é muito mais profunda do que essa superficialidade interpretativa da igreja moderna. Vaidade no hebraico advém de duas palavras, rabel e chave. Os irmãos me perdoem, eu não sei falar hebraico, não sou poliglota, mas estou aqui lendo de maneira português mesmo, portuguesada, caipira, mas vejam o sentido das palavras. Então a palavra no hebraico advém de duas palavras, a palavra vaidade no hebraico, rabel e chave, que significa vazio e oco. Seu uso no Antigo Testamento estava relacionado ao abandono do único Deus verdadeiro e à busca de ídolos que não podem satisfazer as necessidades de Israel, pelo simples fato de não existirem. A adoração a ídolos, então, tornou-se sinônimo de vaidade, pois era como se o povo israelita estivesse buscando ajuda no vazio. A Bíblia diz, em 2 Reis 17,15, rejeitaram os estatutos de aliança que fizeram com seus pais, com as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, vaidade. No grego, vaidade é representada pelo substantivo mataiotes e também significa vazio. Não há qualquer relação entre a vaidade e o uso de joia, roupas ou ornamentos. Seu significado, em primeiro lugar, refere-se ao mundo criado, que no pecado e sem preencher o propósito inicial para qual foi criado, tornou-se vazio. Vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou. Então aqui nós vemos o uso da palavra vaidade, mataiotes, em Romanos 8, 20, pelo apóstolo Paulo, dizendo que o mundo, por causa da entrada do pecado, ficou sujeito à vaidade, ao vazio, a uma vida sem propósito, sem significado, sem sabor, sem essência. Por quê? Porque vive para a sua própria vontade, não para executar a vontade do Eterno, a vontade de Deus. E no Antigo Testamento nós vimos que no hebraico também a vaidade tem esse sentido, da adoração aos ídolos. Pessoas que abandonam a Deus, a adoração ao verdadeiro Deus, para adorarem a vaidade, aos ídolos, as coisas criadas pelo homem, a criatura e não ao Criador. Vaidade no grego, mataiotes, é também usado por Paulo para expor a forma de pensar e o estilo de vida dos gentios que não agradam a Deus.
Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Então, Paulo diz sobre a vaidade do estilo de vida dos gentios que não agradam a Deus, ou seja, na vaidade de seus próprios pensamentos. Então, a vaidade ela é muito mais profunda do que essa vaidade superficial que realmente se tornou uma heresia nas igrejas modernas, pegando esse conceito de vaidade, reduzindo a ele a regras de usos e costumes criados por denominações. Sem contar que a igreja pentecostal surgiu depois de 1900, é claro que teve movimentos em toda a história da igreja, mas a partir de 1900, com o advento do pentecostalismo, então veio várias denominações, a principal Assembleia de Deus, depois veio várias outras, a Congregação Cristã, da Assembleia veio outras denominações, Brasil para Cristo, Deus e Amor, e não poderia citar várias aqui, porque o objetivo desse estudo não é atacar a denominação A ou a denominação B, mas o objetivo desse estudo é mostrar biblicamente o assunto de o que é vaidade e usos e costumes, se realmente estão pautados na Escritura ou estão pautados nas tradições humanas, na doutrina dos homens, nos ensinamentos eclesiásticos de denominações que foram fundadas por homens e não por Jesus Cristo. Então, nós vamos observar isso. Vaidade no grego, mataiotes, também podia denotar as palavras impressionantes, mas vazia de falsos mestres, que muito falam, mas não possuem conteúdo nenhum. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, orgulhosas, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. 2 Pedro 2:18. Então o apóstolo Pedro vai dizer aqui sobre os falsos mestres que levavam as pessoas a seguir o erro, o engano, a mentira, que eles tinham palavras orgulhosas de vaidade, palavras para levar o homem a cultuar a vaidade do seu coração, o seu próprio ego, o Deus Mamon, o Deus Baal, o Deus Dagon, que são os falsos deuses que a igreja moderna tem se prostrado nesses últimos dias, na apostasia da fé. As igrejas evangélicas brasileiras têm grande dificuldade de compreender o termo vaidade, que no linguajar dos crentes carrega toda a conotação pejorativa. Gostar de vestir-se com esmero, adornar-se com qualquer joia, ou cuidar do cabelo, tingindo ou penteando de uma forma estética, é considerado pecado na maioria das igrejas pentecostais. O texto apresentado como base bíblica para eles terem essa conclusão em Salmos capítulo 24, versículo 3 ao 4, que diz na parte final, eu vou encurtar, depois você lê aí na sua casa, que no final diz que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, o que não entrega a sua alma à vaidade, que no Salmo 24, vaidade no hebraico shab significa falsidade, vazio de fala, mentira, inutilidade. Então, o que o autor está dizendo aqui em Salmos 24 é as pessoas que se entregam à mentira, ao engano, à inutilidade. Essas estão entregando sua alma ao engano. Essas não habitarão no Monte Santo do Senhor. A Bíblia também, a palavra vaidade, quando refere-se ao sopro de vida, enfermidade, algo vazio. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais que esteja, é pura vaidade. Salmos 39, versículo 5. Então a Bíblia nos diz da palavra vaidade, refere-se à vida humana. O próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Então você vai a Eclesiastes 1, 2, Salmo 39, 5. E se você ler o livro inteiro de Eclesiastes, você vai ver o discurso de Salomão sobre a vaidade e o objetivo final do homem, que é temer a Deus e guardar a sua palavra. Este é o dever de todo homem. Então, nós vamos observar que a vaidade não tem esse sentido que a igreja moderna tem interpretado hoje, como um padrão externo de vestir,
aonde podemos dizer que parece uniforme. Você vai na igreja, em muitas denominações parece que estão todos uniformizados, com a mesma roupa, com o mesmo estilo de corte de cabelo, com o mesmo estilo, totalmente iguais. E se entrar alguém ali que é desigual, se entrar alguém ali com outro tipo de comportamento ou de vestuário, é olhado da cabeça aos pés, ou é tido como mundano, como herege, como desviado. É assim que funciona na mente de muitas igrejas e de pessoas que vivem neste evangelho falso, legalista, tradicional, a qual acham que seus usos e costumes os fazem melhores do que os outros, ou os fazem aceitáveis diante de Deus, porque eles têm certo padrão de vestimenta, de conduta, e acham que aquilo lhes traz santidade, lhes traz espiritualidade. Se fosse assim, eu gostaria de falar para todos esses crentes das igrejas pentecostais tradicionais: se roupa realmente fosse sinônimo de santidade, se usos e costumes fosse sinônimo de agradar a Deus, vocês podem tudo desistir de ir na igreja, podem fechar todas as portas das suas igrejas e se convertam ao islamismo. Vão lá para a terra do Iraque, vão lá para a terra da Arábia, porque lá as mulheres mostram só os olhos, se cobrem da cabeça aos pés. Lá, se fosse por esse padrão a santificação, aquelas mulheres seriam as mais santas do universo. As freiras seriam as mais santas do mundo. Mas essa não é a santidade que prega a Bíblia, que ensina o Evangelho, que ensina a Jesus. Não é essa santidade de aparência, que é uma santidade que era ensinada pelos fariseus, somente de roupagem, de aparência, mas por dentro eram sepulcros caiados. Por fora eram belos, por dentro estavam podres, disse Jesus, cheios de toda a maldade. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, o capítulo inteiro. Ali Jesus vai desmascarar o sistema religioso, tanto da sua época como da época de hoje. Vaidade exterior e interior. As normas de conduta do cristianismo neotestamentário parecem mais interessantes no interior do que no exterior dos homens. A palavra vaidade não é um termo que descreve uma pessoa cuidadosa, vestida ou de adornos no corpo. Pelo contrário, esse vocábulo valoriza-se ao modo de viver de tudo o que Deus criou é bom e agradável. Tito capítulo 1, verso 15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas pela lascívia, pela sensualidade, pela cobiça, pela prostituição, pelo orgulho, pela religiosidade, pela ganância. Então eles estão corrompidos, Paulo diz, a mente deles. Por isso que para eles, aqueles que não têm certo tipo de comportamento a qual eles julgam que é puro ou impuro, eles acham que tal pessoa é impura, que tal pessoa não tem santificação, não tem vida com Deus. Mas para os puros todas as coisas são puras, o alimento, a roupa. Para o puro tudo é puro. Por quê? Porque o mal está nos olhos, a cobiça está nos olhos. E quem tem os seus olhos bons, disse Jesus, todo o seu corpo será luminoso. Mas quem tem seus olhos maus, todo o seu corpo estará em trevas, estará em escuridão. Paulo vivia sobre o postulado de que as coisas importantes são aquelas que não veem, pois tudo que os nossos olhos contemplam um dia passará. Sendo assim, para o apóstolo, o que é finito deveria ser considerado vaidade, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se não veem são temporais, e as que não se veem são as eternas. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. Então, as coisas que eu vejo são temporais, são vaidades, são passageiras, e as que eu não vejo são eternas. E é nessas coisas que eu tenho que me focar. Esse é o meu alvo. Paulo disse: esqueço do que ficou para trás, prossigo para o alvo. O alvo é
Jesus, nosso alvo é Jesus. A santidade não está na aparência, porque muitos têm aparência de piedade, mas negam o poder. O poder transformador do Evangelho não é reduzido a você seguir usos e costumes, como se isso fosse a marca de um salvo, como se isso fosse a marca de um cristão que é sal da terra, que é diferente. Essa não é a marca, porque muitos também dizem, eu tenho certeza que você já ouviu, o crente tem que ser diferente, o crente tem que ser diferente, tem que demonstrar a diferença, mas a diferença que o cristão demonstra não está na sua veste, não está no seu terno, na sua gravata, na sua saia até os pés. Não, a diferença que o crente, que o cristão, que a cristã mostra está no seu caráter, no seu bom comportamento, na sua vida espiritual com Deus, no seu amor a Deus, amor ao próximo. O que passar disso é do maligno, o que passar disso é diabólico. É diabólico. Nós vamos ver isso logo logo, sobre quais tipos de roupa o cristão pode ou não pode usar, qual que é a recomendação dos apóstolos, qual que é a recomendação bíblica, o que que a Bíblia condena quanto a isso, porque a maioria é ignorante quanto a esse assunto. Ou eles tendem para o tradicionalismo, o legalismo, ou eles rejeitam todo o legalismo das igrejas legalistas tradicionais e aderem à libertinagem, aderem à sensualidade, que também é pecado, que também é contrário à norma, que é contrário às regras, que é contrário a o que Deus ordenou para nós quanto a isso. Então nós vamos estar vendo isso. Fazendo uma avaliação sobre alguns costumes do ser humano, constatamos que tudo que é bom é considerado errado ou pecado. Notamos que as pessoas julgam as outras e não olham para dentro de si. Avaliam um comportamento e julgam-no achando que este está errado, mas fazem isso sem base nenhuma. Se alguém não gosta e não quer tal costume, então fala mal e cria uma regra como se fosse uma doutrina bíblica. Muitas vezes, quando estamos julgando nossos irmãos por causa da sua postura exterior, podemos estar julgando mal e condenando a nós mesmos. Romanos capítulo 2, verso 1 ao 3. O ser humano não tem condições de conhecer o coração das pessoas. Uma pessoa pode aparentar ser santa, mas seu coração pode estar longe de Deus. Você pode julgar e desqualificar uma pessoa pelo seu porte, aparência exterior, mas são plenamente aceitas por Deus. Quando Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 38, uma mulher aproximou-se de Jesus e chorou, rasgou-se aos seus pés, regou os pés dele com suas lágrimas, enxugou com os próprios cabelos. O fariseu, quando viu isso, julgou a pobre mulher pela sua aparência exterior. É o que os fariseus fazem. E pela sua reputação, que também é um juízo meramente exterior, como se não bastasse, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é essa mulher que tocou, porque é pecadora. Jesus então confrontou o fariseu Simão, afirmando que este, mesmo tendo boa aparência religiosa, estava seco por dentro, sepulcro caiado. Aquela mulher, todavia, ainda que possuidora de uma baixa reputação, era rica interiormente. A aplicação prática daquele evento foi tremendo. Perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, que está em Lucas capítulo 7. Então nós vemos aqui que a exterioridade agrada a fariseus somente, mas Jesus se preocupa com o interior da nossa alma. É um exercício inútil julgar uma pessoa pela sua maneira de vestir, porquanto o profeta Jeremias nos afirma que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Julgar uma pessoa pelas vestimentas, se elas são ou não vaidosas, leva-nos a um nível de legalismo sufocante e criminoso, e diabólico, e carnal, e mundano. O líder deve se preocupar com as vestes sensuais e que venham desonrar a quem usa, mas julgar alguém e dizer que é mundano pelas vestes, caímos da graça do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz, e um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu
Porém, quem és que julga o teu próximo? Tiago 4, verso 11 ao 12, Colossenses 2, verso 16 ao 18. Então aqui nós vemos que esse julgamento hipócrita, farisaico, a qual Jesus disse em Mateus 7 também, não julgueis para não ser julgados, é exatamente sobre esse assunto. As pessoas que julgam se o camarada ou se a camarada é cristã pela vestimenta, ou se ela usa brinco ou não, maquiagem ou não, se ela cortou o cabelo ou não, se ela tingiu ou não, ou se o camarada está de terno e gravata ou não, porque tem igreja, se você não estiver de terno e gravata, você nem pregar pode. É uma verdadeira abominação esses ensinamentos diabólicos dentro dessas denominações, como se Cristo estivesse preocupado com um terno e uma gravata. Eu pergunto a esses pastores, qual foi o terno que Jesus usou? Qual foi o terno, a gravata que João Batista usava? Se naquela época eram vestidos que eles usavam. Então são um bando de hipócritas. Um bando de hipócritas. Dizer que mulher que usa calça é pecadora, tem que usar saia. Mas onde está isso na Bíblia? Aí eles vão lá em Levítico, homem usa roupa de homem, mulher usa roupa de mulher. Mas agora eu pergunto, tem calças que são roupas de mulheres e tem calças que são roupas de homens. Assim como tem vestidos que são roupas de homens, que são as túnicas, tanto da época bíblica como até hoje daquele lado do Oriente e tem vestidos que são femininos. A mesma lógica. Acaba com esse costume, com essa doutrina carnal dessas denominações farisaicas, que julgam pela aparência. Deus rejeita isso. Jesus combateu esses fariseus. E eles estão vivos e estão mais vivos do que nunca na nossa geração. Oprimindo o povo, colocando fardos pesados sobre o povo, que nem eles conseguem carregar, nem seus descendentes. Por quê? Porque não estudam a Escritura, ou estudam ela de uma maneira leviana, superficial, e muitos até sabem que o que eu estou falando é verdade, mas não tem coragem de voltar atrás, não tem coragem de ir contra os seus líderes, não tem coragem, se é um líder, de assumir que errou e consertar o erro. São como os padres da Igreja Católica, sabem o erro, mas não querem consertá-lo. Estipular que um tipo de ornamento no corpo das mulheres é vaidade, mas um ministro com prendedor de gravata ou um dente de ouro não pode ser vaidade, ou um quadro que colocamos para enfeitar uma casa, os lustres que usamos para decorar as luzes que iluminam nossas casas, uma banheira de hidromassagem, uma torneira coberta de ouro, de prata, de bronze no banheiro, copos de cristais, porcelana, roupas caríssimas, carros zeros, não seriam vaidade também? Você querer cantar bonito, pregar bonito, estar bem vestido, não seria vaidade também? Não seria o uso da gravata uma vaidade? A gravata surgiu em culturas de clima frio, com uma espécie de cachecol, que esquentava o pescoço. Entretanto, ao ser estilizada e aperfeiçoada a ponto de perder sua função inicial, foi lançada na moda masculina e tornou-se mero adorno no pescoço dos homens, principalmente dos políticos, autoridades e dos pastores. No Brasil, a gravata não possui utilidade nenhuma, senão adornar, enfeitar. Se é vaidade uma mulher usar brinco, também é vaidade o homem usar uma gravata. Se tiver doendo, meu irmão, eu não vou te pedir perdão. A verdade liberta. Essa é a verdade. Se você prega que mulher que usa brinco é vaidosa, o seu terno, a sua gravata, que é do tamanho da sua língua, é tão vaidosa quanto, se for pela tua mesma lógica. Se você achar que uma mulher é mundana e vai para o inferno, ou não pode ter comunhão na sua igreja por causa disso, você se torna pior do que ela, porque você é mais vaidoso. Porque que roupa mais vaidosa do que o terno e a gravata? Me explique. Uma roupa chique, uma roupa, não vou dizer cara, mas uma roupa elegante, uma roupa que somente autoridades, somente políticos, juízes, advogados e outras autoridades, empresários usam. E você afirmar que essa é a roupa que o cristão deve usar, e se ele não tiver com esse terno, com essa gravata, ele não está apto a pregar? Desafio você, pastor, ponha o seu terno em cima do púlpito e vê se ele prega sozinho, ou a sua gravata, que foi um adorno de enfeite para você, né? Sem contar que essas igrejas pentecostais aqui que surgiram a partir da Assembleia, todas as outras denominações, elas copiaram usos e costumes importados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um país que neva, é um país que tem frio, de clima frio.
Aqui no Brasil é um clima de calor. Então como que queremos importar costumes de um outro povo, de uma outra língua, de uma outra nação que não é a nossa? Mas infelizmente o Brasil copia tudo dos Estados Unidos, né? A teologia da prosperidade, essa maldição, veio de lá também. Esse movimento apostólico veio de lá também. Da confissão positiva, veio de lá também. Tudo que não presta, toda a sujeira gospel tem vindo de lá, e os pastores brasileiros têm copiado, né? Sem analisar a Bíblia, sem examinar a Escritura. Então, se vaidade fosse pecado, por que os templos evangélicos são tão bonitos? Por que os pastores só vão de terno e gravata? As pessoas que frequentam sempre estão com a melhor roupa. Se for assim, são todos pecadores. São todos pecadores. Então, você pode ver a hipocrisia da nossa geração. A hipocrisia das nossas igrejas. Eles como mosquito engolem camelo, como disse Jesus para os fariseus, já desde o primeiro século. Quando os pastores vão a uma reunião convencional, procuram se apresentar da melhor forma possível, usam os melhores ternos, camisas, gravatas, prendedores de gravata, de ouro e bons sapatos. Tudo isso é bom e agradável, mas nas suas igrejas eles agem diferentes, principalmente com as mulheres. Usam um jugo de proibições colocando um cabresto e ainda chamam de Jezabel e as tratam muitas vezes como se fossem umas pobres jumentas. Esquecem do ensino bíblico que a mulher é uma adjutora e ambos tornam uma só carne. Não seria uma discriminação? Também podemos chamar de hipocrisia. Então, enquanto eles estão belos, bonitos, arrumados, eles colocam jugo sobre as mulheres. Quantas vezes eu já ouvi, né? Ah, não, mulher que se maquia é Jezabel, é Dalila, né? Não entendem nada, não entendem que as mulheres da Bíblia também se adornavam, se arrumavam. O que a Escritura condena é que você só se preocupe com a aparência externa e não se preocupe com o principal, que é a aparência interna, com o seu coração. Ou seja, você fica 5 horas na frente de um espelho para se arrumar e não consegue ficar 10 minutos para ler a Bíblia, 5 minutos para orar, para dobrar seu joelho no seu quarto e orar. É isso que a Escritura condena. Você se preocupa somente com a aparência estética, com a sua performance diante do público, da plateia, do povo, mas não se preocupa com o seu caráter interior diante do Eterno que sonda todas as coisas. É isso que a Bíblia condena, é isso que os apóstolos Paulo e Pedro vão dizer lá em 1 Timóteo 3 e 1 Pedro capítulo 3, se não me falha a memória. Nós vamos estar vendo também esses versículos. Para muitos pastores, ver uma mulher adornada é símbolo de mundanismo, mas um homem de gravata e de seda e um prendedor de ouro não são? Não estamos sendo incoerentes? Não estamos usando 2 pesos e 2 medidas? Dizer que uma mulher que usa joia é vaidosa, mas comprar uma caminhonete do ano, cheio de frisos, niqueladas e de cores berrantes, não é vaidade? Teríamos de arbitrar sobre os enfeites que deveríamos fazer parte dos nossos óculos, quais cores seriam permitidas nas nossas roupas, ou seja, estaríamos presos a um sistema de fiscalização de nossa conduta? Seríamos, em última análise, roubados da liberdade em Cristo? Qualquer julgamento temerário que fizermos, podemos estar julgando mal. É o que muitos fazem nas igrejas, é o que muitos fazem, são totalmente hipócritas, são totalmente fariseus, da pior espécie, porque conseguem ver a vaidade nas irmãs, mas não conseguem enxergar a trave ou o campo inteiro do Maracanã, do Morumbi, que estão nos seus olhos, que estão na sua vida, mas querem enxergar ali o cisco do olho dos outros, mas não conseguem enxergar a grande vaidade que são suas vidas, que são a sua língua, o seu coração enganoso e mentiroso. Então, estamos no fim dos tempos. Estamos em tempos que barba, para muitas igrejas, isso é o cúmulo, é pecado. Se você tem que estar com a barba parada, não pode ter cavanhaque, bigode, costelete, seja lá o que for, porque é pecado. E os homens da Bíblia, Abraão, e Jesus, e João Batista, esses homens eram todos de barba, porque os judeus são barbudos. São totalmente hipócritas, são totalmente fora do contexto bíblico. E ainda tem a cara de Paulo dizer que a doutrina deles é a doutrina de Cristo. É o que o Espírito Santo ensina às igrejas. É uma verdadeira mentira. Estão sendo ensinados pelo espírito do erro, do engano.
pelo engano do seu coração, mas não pelo Espírito Santo. Se barba fosse pecado, se Deus lançasse pessoas no inferno por causa da barba, ou a mulher que cortar o cabelo vai para o inferno, então o que diremos das mulheres negras? O que diremos das mulheres aí que tem o seu cabelo que é crespo, que precisa ser cortado? Vão tudo para o inferno por causa desses legalistas mentirosos? O sacrifício então de Jesus foi em vão? Não é suficiente para salvar essas almas? Distorcem totalmente a Bíblia, a própria congregação com aquele véu, né? Enquanto a congregação é o véu, e nas outras é o cabelo comprido, como se isso fosse um padrão de santidade ou de ordem bíblica. Eles nem procuram entender o contexto da igreja de Coríntios. Eu já tenho um estudo aqui bíblico de toda a carta de 1 Coríntios. Se você quiser, procure aí, digite no próprio YouTube, no buscador do YouTube ou do Google, estudo bíblico 1 Coríntios capítulo 11, Roberto Stanchese, digita meu nome ali, você vai achar o estudo. Eu vou explicar como que era o contexto daquela época, como que era a cidade de Corinto, a prostituição que havia ali, e aquilo era somente para ter uma diferenciação e um costume daquela igreja daquela época, e não uma regra, não algo que deve ser imitado pela igreja brasileira ou pela igreja americana, chilena, de qualquer nação que seja. Mas os hereges distorcem a Bíblia para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Enquanto eles obrigam as mulheres a colocarem o véu nos cabelos, enquanto o véu está nos olhos deles, eles não conseguem enxergar e discernir a verdade da palavra de Deus. Deus não vê como nós vemos e não condena a nossa cultura, mas condena sim o pecado, e o pecador não é arrependido. Se tivermos condições de nos vestir bem, nos adornarmos para louvor de sua glória, estamos sendo abençoados por Ele. E isto não é vaidade, porque é para Ele, para a glória dEle. Então, nós temos que se ater a isso. O conceito popular de vaidade é declarado na Bíblia pela expressão composta de vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Então aqui nós observamos que o padrão bíblico é totalmente diferente do que esse que a igreja moderna ensina, né? Que vaidade nada tem a ver com isso que você ouve em muitos púlpitos, que ela é profunda e ela não é esse legalismo superficial, doutrinário, humano que foi inventado pela igreja moderna, mas ela é uma doutrina pura, bíblica, que vai no cerne do centro do coração do homem. Assim aprendemos que vaidade é objetivamente descrita como sentido de vazio, vacuidade, inutilidade, falta de consistência. Todas as vezes que buscarmos nossa identidade no que for irreal, estamos sendo vaidosos. Adoração de outros deuses, falsa adoração dos fariseus, egocentrismo do homem, o exagero desmedido, o desejo da carne, dos olhos. Isso é vaidade. Quanto a Bíblia fala de vaidade, não está se referindo a roupa, adornos ou bens materiais. Se pensarmos assim, estamos correndo em direção ao vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. A vaidade, no contexto pseudo-cristão, é muito crucial. Porém, na verdade, não distinguimos a vaidade no sentido de pecado. Por exemplo, apreciar o aplauso, apreciar elogios demasiados. Gostam de ser elogiados e sentem-se orgulhosos. Se for cantor ou pregador, gostam de ver o povo vibrar enquanto dá sua mensagem ou seu louvor, porém não se sentem bem quando seu colega é apreciado. Então olha a vaidade aí. Usar leis e proibições de roupas e adornos é inútil e pode levar a um conceito de salvação pelas obras. Então quem usa essas leis de proibições, doutrinas humanas, achando que isso é um conceito de salvação, de santificação, que acha que isso pode salvá-las, né? Pode transformá-las em pessoas agradáveis a Deus, é perigosíssimo. Nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Gálatas foi a que sofreu pelo legalismo, e ainda hoje muitas igrejas estão sofrendo. A igreja da Galácia estava impregnada de fariseus convertidos. As heresias deles eram sutis, pois Paulo precisou escrever uma das suas mais duras cartas. Eles ensinavam que além da cruz era necessária a circuncisão. Paulo veementemente contradiz essa heresia, asseverando que se
alguma coisa for acrescentada à cruz, será anulado todo o poder que dela procede. Gálatas 4, verso 9 ao 10. Somos criados para as boas obras e não somos salvos para fazer as boas obras e não pelas boas obras. E é por meio da fé em Cristo que nós somos salvos. Paulo declara em em 2 Coríntios 5,17 que somos novas criaturas, portanto devemos abandonar as práticas, mas em nós voltarmos para a prática do bem, pois estamos em Cristo Jesus. As boas obras devem ser apenas a manifestação externa do amor que temos com Deus e uns para com os outros. Usos e costumes também geram confusão na igreja, e essa é a verdade, e essa é na verdade o mundanismo. Usar a questão de usos e costumes e dizer que as pessoas que usam adornos e roupas da moda amam o mundo significa confundir a real acepção que a Bíblia atribui ao vocábulo mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 ao 17. A palavra mundo que João se refere aqui não trata-se do mundo natural, físico, pois o mundo criado por Deus é muito bom, embora caído, sofrendo os efeitos da queda, como nós já vimos em Romanos 8, do verso 20 ao 22. O mundo é descrito na Bíblia como a sociedade incrédula e rebelde, sob a orientação do diabo, que se opõe ao reino de Deus. Paulo chega a dizer que esse mundo manifesta-se através dos sistemas de pensamento que rejeitam a verdade. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. O mundo é todo o sistema humano, egocêntrico, que se desenvolve na cultura e que leva o homem ao exagero, desmedido desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. 1 João 2,16. É o adoecimento de toda a produção humana e a manifestação do desejo doentio, do poder e pelo dinheiro. De acordo com 1 João 2,15, a falta de amor para com Deus abre espaço para que se desenvolva amor pelo mundo, que deixa o crente especialmente vulnerável às áreas de ataque do inimigo. Se caminhar com fé e firmeza na palavra, não sentirá inseguro, conseguirá evitar as armadilhas do pecado sexual, da cobiça e do orgulho. Essas 3 áreas de pecados acontecem quando há insegurança, falta de fé e confiança no Senhor. Em 1 Tessalonicenses 2,5 em 2 Pedro 2,3 descreve o pecado do homem que usa a sua própria posição para vantagem própria, para aproveitar-se das pessoas a quem deve servir. Ele vê seus irmãos como criaturas a serem exploradas e não como filhos de Deus que devem ser servidos. Então, esses líderes veem as pessoas não como filhos de Deus, como irmãos, a quais ele deve servi-las em amor, em graça, mas vê elas como pessoas a serem exploradas ou a serem guiadas por ele, que é o mediador entre Deus e os homens. Não é Jesus, é ele, é o pastor, é o fundador da denominação, e são as suas doutrinas e regras que são tão iguais quanto a Bíblia, estão no mesmo patamar. Então eles se acham superiores, criam essas doutrinas e costumes, prendem o povo, exploram o povo e enganam o povo. Por isso que Jesus diz, lá em João 10,10, que os falsos profetas vieram para matar, roubar e destruir. Estes pecados entristecem e afastam o Espírito Santo do ser humano. Onde há concupiscência e soberba no coração, não há lugar para o amor do Pai. O homem terá de escolher um ao outro. A mensagem de João é: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quando Jesus esteve no mundo, ele ensinou para nós os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. De que forma devo amar a mim mesmo? Todos têm um amor próprio. Esse sentimento de valorização nos foi dado por Deus. Quando nos vestimos bem, quando cuidamos bem do nosso corpo, da nossa saúde. Sabemos que ninguém gosta de estar perto de uma pessoa com roupas sujas, fedorenta, que não escovou os dentes pela manhã, ou que não cuida bem da higiene de seus pés. Nos tratamos bem, nos trajamos bem também, porque entendemos que nossa cultura, aquela indumentária será mais bem aceita. Quando vamos a uma festa de casamento, nos enfeitamos porque consideramos que aquela data requer
que estejamos o mais bonito possível, ou a mulher mais bonita possível. E aqueles que pintam o cabelo o fazem para se autovalorizarem. Se isso é vaidade, ela é aceita e estimulada por Deus. Não há qualquer relação desta busca com aquele sentimento pernicioso de querer apoiar-se nossa existência no que é vazio. Então você se cuidar, se vestir bem, né? As mulheres se vestirem bem, se adornar como mulheres santas de Deus, como ficarem belas aos seus esposos, para estarem bem consigo mesmas. Isso é uma bênção de Deus, né? É uma bênção do Senhor. O que o Senhor condena, o que a Bíblia condena, o que o Novo Testamento condena, é a sensualidade, é as mulheres com vestes de prostituta, que se vestem para seduzir os homens, se vestem para mostrar o seu corpo, os seus seios, os seus glúteos. Homens que se preocupam mais com a sua aparência física do que com a sua alma. É isso que a Escritura condena. Pessoas que gastam 10 mil reais para comprar um terno, por exemplo, estou dando um exemplo. Ou mulheres que gastam 5 mil reais para comprar um vestido enquanto sua irmã de sangue ou seu vizinho está passando fome. Isso a Escritura condena. Agora você está bem, se bem vestido, ou usar uma maquiagem, um brinco, a Escritura não condena. É o que nós vamos ver, é o que Paulo falou, é o que Pedro falou, que as mulheres não se preocupem somente com o adorno, com as joias de ouro, né? Com a compostura dos vestuários, com os ornamentos, com a aparência externa, mas que elas se preocupem com a aparência interna. Porque na igreja primitiva havia mulheres ricas que se converteram e que iam até a igreja do Senhor com roupas caríssimas, com joias de ouro, enquanto as cristãs pobres ali não tinham nem o que comer, talvez, e Paulo falou, Pedro falou, isso está errado, vocês têm que ser modestas ao se vestirem, vocês têm que ser mais humildes, para não trazer essa separação na igreja, para trazer o amor de Deus por elas, para partir seu pão com elas. Façam como Sara fez, como a mulher de Abraão fez, façam como Ruth fez, como as mulheres piedosas da Bíblia, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena depois que se converte, e todas as santas mulheres de Deus ali que se vestiam com decência, com modéstia, com pureza, com a veste do amor, da obediência a Deus, né? Do serviço ao lar, aos filhos, ao esposo, da obediência à palavra de Deus. Primeiramente seja isso. Depois se preocupem também com o exterior, né? Porque se o interior estiver belo, o interior também vai ficar mais belo. Porque o coração alegre, disse Salomão em Provérbios, ele aformoseia o rosto. Então ele deixa a pessoa mais alegre, mais bonita, mais saudável. Então, se arrumar não é pecado. Jamais foi pecado. Brinco jamais foi pecado. Mulher usar calça jamais foi pecado. Isso é doutrina da igreja moderna farisaica. Para Jesus, vaidade também é sinônimo do que é vão. Ele considera a vaidade a piedade dos fariseus. Em vão, com vaidade me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca, isso é o que contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 9 a 11. Então os fariseus adoravam a Deus em vão, adoravam o que não conheciam. Por quê? Porque ensinavam somente doutrinas humanas, regras humanas, preceitos que eles, seus pais, seus avós criaram ali. Você tem que vestir essa roupa, pode fazer isso, tem que fazer aquilo quando for comer. Não é assim as denominações de hoje, têm feito regra para tudo, esquecendo que a essência do evangelho é o amor, é a liberdade em Cristo, é respeitar a liberdade, a consciência do seu irmão. Ele crê que pode comer legumes, você crê que pode comer carne, cada um fique na vocação em que foi chamado. Romanos capítulo 14 fala sobre isso. Eu tenho um estudo também da carta inteira de Romanos, de 1 Pedro, de 1 Timóteo. Escute na sua casa, só você digitar no Google, aí no buscador, você vai achar todos esses assuntos, né? Quando Pedro vai falar de roupa, Paulo vai falar, temos todos ali. Você vai lá em 1 Pedro capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, digita ali, você vai achar os estudos, ou entra nos canais meus do YouTube, você vai achar e escuta os ensinamentos. Em Timóteo, Paulo também vai dizer, você vai ver realmente que a igreja moderna tem feito hoje é distorcido esse sentido
do que ensina a palavra de Deus. Os fariseus julgam as pessoas pelo aparente, por seus usos e costumes, pela roupa que usa, ou cor ou tamanho do cabelo, pelas palavras, atitudes, etc. É bem verdade que muitas vezes o nosso exterior reflete o nosso interior, mas precisamos entender que acima de toda aparência, Deus julga o coração. Ele está olhando para a real motivação do coração. Por isso muitos têm sido rejeitados por sua aparência, pois certos religiosos acham que adorar precisa ter cara, formato de crente, quando na verdade o cristão não tem que ter cara de crente, tem que ter vida e vida com Deus. Crentes não tem que parecer, tem que ser. Tem que ser. Então, crente para mim tem que ter cara, tem que ter o jeito, a roupa, o uniforme. Jesus jamais ensinou isso. Os apóstolos jamais ensinaram isso. A santidade é muito mais do que certo tipo de usos e costumes. A santidade é você andar com Deus, é você andar em santificação, corpo, alma e espírito, é obedecer a Deus, limpar seu coração do mal, da maldade, se converter como uma criança, negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Jesus, amar teu próximo, orar, estudar as escrituras, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. São essas coisas que nos levam à santificação, e tudo isso uma obra maravilhosa do Santo Espírito. Isso é claramente manifesto na Escritura. O Senhor explicou ao profeta Ezequiel, como as palavras do povo de Israel, não expressamente o que havia em seu coração. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambicionam lucro. Ezequiel capítulo 33, verso 31. Então o povo via até o profeta Ezequiel, gostava de ouvir a palavra, gostava de observar, mas não colocava ela em prática, só ambicionava o lucro. É isso que o profeta Ezequiel aqui nos diz através do seu livro. O Senhor também se manifestou, o mesmo princípio, por intermédio do profeta Isaías. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios, me honra, dizem que eu sou Senhor, que eu sou Deus, até profetizam em meu nome, curam e expulsam demônios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isaías 29, versículo 13. Então, muitas dessas igrejas consistem somente nisso, os seus usos e costumes, mandamentos de homens que maquinalmente, que astutamente inventaram, extraíram da Bíblia, entre aspas, porque não foi da Bíblia que extraíram nada, distorcendo os textos para ludibriar e prender o povo no seu legalismo farisaico. Então nós precisamos vigiar, precisamos acordar enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. Ele vai buscar um povo seu, especial, zeloso e de boa obra. Então nós precisamos parar de se preocupar com os mosquitos, encoar mosquitos, enquanto nós estamos engolindo camelos, assim como os fariseus faziam na época de Jesus. Usos e costumes são, como eu estou dizendo, culturais, são coisas de cultura, de homens. Isso não traz santificação, progresso nenhum ao reino de Deus. Pelo contrário, só traz divisão ao corpo de Cristo, orgulho naqueles que praticam esse uso e costume, julgamento para que julguem os que não aderem aos mesmos costumes que eles têm. Então isso só traz perturbação no corpo de Cristo, nada mais. Então nós precisamos voltar às Escrituras, não à libertinagem, porque muitos vão pegar esse estudo e vão entender: então eu posso usar a roupa que eu quero, posso me vestir do jeito que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é simples como o Evangelho, que a Escritura nos manda a obedecer a Deus, andar em santificação, a não ser sensuais, Então, a mulher que escutar esse estudo, ou o homem, dizer: então eu vou andar pelado para a rua, então eu vou mostrar meu corpo, então o pecado será seu e será julgado por Deus, porque não é isso que eu estou falando, nem ensinando. Eu estou ensinando o que a Bíblia ensina, nada mais além, nem menos, nem mais nem menos. Não quero ir além da Escritura e também não quero tirar dela nada. Então se vista com modéstia, se vista
com decência, se adorne com modéstia, com decência, sem ser sensual, sem ser lascívia, sem ser promíscua ou promíscuo, sem ser orgulhoso, prepotente, mas se preocupe antes da roupa, se preocupe com o teu caráter, com o teu coração, com a tua vida espiritual, porque com certeza você se preocupando com o seu interior, o seu exterior vai se tornar mais belo, mais iluminado pelo Espírito de Deus, pela glória de Cristo, pelo poder de Deus. Então, que nesse estudo vocês possam se ater a isso. Quando Pedro vai dizer, quando Paulo vai dizer lá nas suas cartas em 1 Pedro, no capítulo de número 2, sobre esse assunto, é exatamente isso que eles estão falando. Eles estão nos ensinando que nós devemos priorizar não somente o externo, mas principalmente o interno. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, que eram os cortes, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim as mulheres se adornavam no passado. As santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido. Então era dessa forma que as mulheres se vestiam, se adornavam naquela época. Elas se arrumavam. Se você ler Sara, se você ler a história de Rebeca e várias outras mulheres, você vai ver que elas tinham joias. Você vai ver que o próprio povo de Deus, quando sai do Egito, eles recebem joia das mulheres egípcias, das pessoas egípcias ali de ouro. Então, eles tinham joias. Tanto que quando Moisés diz, olha, preciso de ouro para edificar os utensílios do tabernáculo, eles trazem ouro ali das joias que eles tinham. E ali se edifica o tabernáculo e chega um momento que Moisés diz, agora para de trazer porque já é o suficiente. Então eles tinham joias. As mulheres israelitas, a própria cultura ali judia, você vai ver que as mulheres se vestiam. Tem um livro muito bom editado pela CPAD que chama Usos e Costumes nos Tempos Bíblicos. Quem puder adquirir esse livro, comprar ou baixar pela própria internet e dar uma lida, veja realmente como era o costume daquela época, do povo bíblico. E tem mais livros bons sobre esse assunto, dos costumes, da cultura do povo judaico, do povo greco-romano, que também faz parte da cultura do Novo Testamento. Você estudar a cultura greca-romana, para você entender um pouco desse assunto, para que você não seja enganado por essas denominações de hoje, que acham que os seus usos e costumes são os mandamentos de Deus. Então quando Pedro diz aqui, o enfeite delas não seja o exterior, como frisado de cabelos, uso de joias, ou na compostura, ou nos vestidos chiques, Pedro não está proibindo os vestidos aqui, ou joias, ou você fazer cortes de cabelo, se arrumar, ou seja mulher ou homem. O que ele está dizendo aqui é que priorizem a parte espiritual, priorizem a parte interior, não somente a exterior, porque as mulheres se preocupavam somente com o exterior, não com o interior. Aqui não há uma proibição, porque se houver uma proibição aqui, podemos dizer que mulheres que cortam o cabelo, que usam vestidos, então estão desobedecendo o apóstolo Pedro, porque ele fala aqui de vestidos chiques também. Mas a essência do ensino aqui é essa: se preocupem em servir a Deus, em agradar a Deus, né? Sem contar que o contexto aqui do 3º capítulo, Pedro está falando de casamento, né? De casamento, marido e mulher, como as mulheres devem ganhar seus maridos para Cristo, através do bom exemplo, através de submeterem-se a Deus, de se sujeitarem aos seus próprios maridos, né? A dar um bom testemunho. Depois Pedro vai dizer no 7, para os maridos também coabitarem, né? Terem relações com suas mulheres com sabedoria. Então aqui está falando também de um casamento, né? Como deve ser, né? Que a mulher preocupe-se também não somente com o exterior, mas com o interior. Com o interior, né? Que seja uma mulher virtuosa, como diz Provérbios, capítulo de número 31. Vamos ver o texto de 1 Timóteo também, a qual Paulo vai
tratar sobre esse assunto também das mulheres. Vamos ver se é o capítulo 1 Timóteo, os irmãos quiserem abrir na Bíblia para conferir. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então aqui nós vemos a cultura greco-romana, né, com uma forte influência já naquela época. Por isso Paulo vai dizer que as mulheres devem aprender em silêncio, não podem falar nada. Se você estudar a cultura greco-romana, ou até mesmo nos dias de hoje lá no islamismo, mulheres não podem falar. Se um amigo vem visitar o outro amigo na sua casa, a mulher não pode participar dessa visita. Ela tem que se trancar no quarto. Uma mulher lá não pode andar sozinha. Tem que andar ou acompanhada do pai, ou irmão, ou do marido. Uma mulher em público não pode dirigir a palavra a um homem. Lá no islamismo radical é assim. Até hoje, né? As mulheres então não podem fazer nada. Então essa infelizmente era a cultura greco-romana qual Paulo viveu, né? Por isso que ele diz: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Por quê? Porque aquela cultura, Paulo, ele teve que respeitar certos padrões culturais de muitas cidades a qual ele pregou, para não escandalizar o evangelho, para não trazer confusão ali, sim a salvação das pessoas. Mas o nosso foco aqui é o verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então que a mulher se atavie, se enfeite com traje honesto, com modéstia, né, com pudor, com decência, né, sem ser sensual, sem ser exagerada, sem ser lascívia, sensual, mas com pudor e modéstia, né? Não com tranças. O que são essas tranças? Vai estudar para você entender. Eram joias, eram tipo coisas que as mulheres punham no cabelo, de joias, de ouro, diamantes, pedras preciosas, pérolas, né? Vestidos preciosos. Então aqui Paulo está tratando com mulheres ricas daquela igreja, né? Assim como Pedro também estava tratando com as mulheres ricas daquela igreja daquela época, né? Para elas serem mais humildes, para elas não quererem ostentar riqueza na igreja, mas sim ostentar o seu amor, sua humildade, né? Sua devoção a Cristo. Então é isso que os apóstolos estão dizendo aqui. Não está proibindo alguém de usar um brinco, uma bijuteria, ou de um homem usar um terno, uma gravata ou uma roupa normal, porque para Deus tanto faz você pregar de calça jeans, de terno ou gravata, de camisa polo, de camisa normal. Para Deus tanto faz você estar andando de bermuda ou de calça, ou você ir na igreja de chinela havaiana, ou você ir de sapato, ou você ir descalço. Para Deus tanto faz você estar com boné, sem boné, com relógio, sem relógio, com um terno ou sem terno, a mulher estando com uma calça ou com uma saia, ou com um vestido, ou com brinco ou sem brinco, com batom ou sem batom. Para Deus isso é irrelevante, desde que não seja sensual, não escandalize, não seja vulgar, mas haja modéstia, humildade, amor. Deus jamais vai condenar. Quem condena são essas religiões, são essas denominações que distorcem o sentido do texto, o sentido da palavra de Deus, para prender as pessoas no seu legalismo, trazendo somente orgulho. Que se você for nessas igrejas que pregam veementemente os costumes, você vai ver são um bando de orgulhosos ali. Não todos, existem os humildes, existe sim os homens de Deus, mas a grande parte ali vive num legalismo, num orgulho, se acham melhores do que os outros crentes ou outras denominações,
que não tem esses costumes, esses padrões, se acham melhores, mais santos. E não é dessa forma que a Escritura ensina, que a palavra de Deus ensina. Espero ter esclarecido este assunto. Poderia pegar outros textos aqui, mas eu vou encerrar com o texto de Isaías também. Não sei se eu vou lembrar o capítulo certo aqui, que é o capítulo... Achei aqui o texto que Isaías fala, é o 3º capítulo. Isaías 3º capítulo é um texto aqui que as igrejas hoje usam para proibir os adornos também, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ver agora, pela própria hermenêutica, exegese do texto, você vai ver que Deus não está proibindo nada aqui, é simplesmente um juízo que ele estava mandando sobre Israel. Isaías 3º capítulo, verso 16 diz: Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo tintilar com seus pés. Porquanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Então as mulheres ali usavam enfeite nos pés, as toucas, os ardonos em forma de lua, né? Os pendentes, os braceletes, as estolas. Então olha só, as mulheres de Israel tinham todas essas joias, esses enfeites, e nunca foi pecado. O próprio Senhor tinha dado isso a elas, tinha enriquecido a nação de Israel. Os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, chalés, as bolsas, os espelhos. Então, se você pegar esse texto e dizer que é proibido mulher usar brincos, então é proibido mulher usar espelho, né? Porque o verso 23 fala os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes, os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar da encrespadura de cabelos, calvície, em lugar da veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, as tuas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Então aqui é um juízo que Deus estaria mandando sobre Israel, né? A própria hermenêutica aqui, porque você vai nessas igrejas tradicionais, elas pegam só esse texto que eu li, só que elas não têm o trabalho de ler o capítulo inteiro. Se você começar desde o começo do capítulo 3, que eu não vou começar aqui, eu só vou ler 1, 2 e 3 para você entender. Olha o que Deus está dizendo através de Isaías: porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão, todo o sustento de água, o poderoso, o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador. Então você vê aqui pelo próprio texto, né, pela própria regra hermenêutica, que a própria Bíblia se interpreta, que Deus estaria tirando as joias daquelas mulheres, não porque era pecado, mas porque a nação abandonou a Deus, se tornou idólatra. Então Deus iria julgar Israel, começando pela comida. Eles iriam perder o pão, perder o sustento, os poderosos, o juiz, o profeta, o adivinho, os soldados, os capitães, os sábios seriam levados cativeiros, seriam mortos. Assim também como as mulheres perderiam toda a sua riqueza, porque os estrangeiros iriam levar embora todas as suas joias para eles. É isso que o texto está dizendo aqui, mas os imbecis não conseguem ler a Bíblia inteira. Eles pegam o texto isolado e distorce para acorrentar a igreja, né? É igual uns imbecis já vieram me falar que mulher não pode pintar o olho porque Jezabel pintava o olho, né? Como se uma coisa tivesse a ver com outra. Jezabel, o pecado dela não foi pintar o olho. O pecado dela era que era uma mulher idólatra, assassina de profetas, matava profetas, vivia na prostituição, no engano, no erro. Não foi pintar o olho, porque se Jezabel fosse uma mulher obediente a Deus e pintasse o olho, ou passasse um batom ou um brinco, jamais isso seria pecaminoso. Mas ela fez aquilo porque ela era uma mulher sensual, ela se prostituía, ela pintou seus olhos para seduzir o rei, né? Então as mulheres que se arrumam para seduzir homens, essas sim são Jezabéis, essas sim estão andando no espírito do diabo, e não no espírito do evangelho. Mas as mulheres que se arrumam com modéstia, não para ser sensuais, não para chamar a atenção dos homens ou de outras mulheres, mas simplesmente porque se sentem bem.
e não são sensuais, essas não estão pecando, né? Mas os imbecis vão distorcer tudo na Bíblia, como disse Pedro, né? Que eles pegam os textos de Paulo, lá em 2 Pedro, 3º capítulo, distorcem Paulo, porque ele escreveu coisas difíceis de entender, então eles distorcem, como também distorcem todas as escrituras para a própria perdição. Então você vê aqui Isaías capítulo 3, é o exemplo clássico disso, né? Pegam o texto, a partir do versículo de número 16 até o 26, e usam isso como se fosse pecado, né? E que tem que tirar todos esses enfeites da vida, né? Então aqui é a prova mais clara de que esses enfeites não são pecado, porque aquelas mulheres tinham todos esses tipos de enfeite, mas o pecado de Israel foi abandonar a Deus. Por isso Deus iria arrancar todas as joias das mulheres, que era a riqueza delas, ia arrancar toda a glória, iria matar os soldados, ia arrancar o pão, o trigo e toda a água e sustento ali, trazendo eles na pobreza e na miséria por causa do seu pecado. Então o texto aqui está claro, né? E aqui está mais claro ainda que eram mulheres que tinham adornos, joias, né? As pessoas já vieram me perguntar se tatuagem é pecado, piercing é pecado. Eu digo a vocês, eu não posso afirmar que é pecado tatuagem ou piercing, porque não está no Novo Testamento, na Bíblia. O que temos é lá em Levítico para não fazer marca no corpo, mas se você estudar o contexto ali, eram tatuagens que eles faziam para adorar os mortos, para adorar os ídolos, que eles faziam ali marcas, né? Na minha opinião, eu não faria em mim tatuagem, porque eu não vejo como algo que vai me edificar, como que vai trazer nenhum acréscimo à minha vida espiritual. Então eu não faria, não recomendaria ninguém a fazer, mas eu não posso dizer que tatuagem ou piercing é pecado, ou que mulher usar calça é pecado, ou usar brinco é pecado, ou homem não estiver de terno e gravata é pecado, ou não está sendo santo, ou é um mundano. Eu jamais vou dizer isso, porque não é o que a Bíblia ensina. E quem vai além do que a Escritura ensina é fariseu, é hipócrita, e vai ser julgado por Deus e vai prestar conta por tudo que falou sem Deus ter falado. Que Deus possa abençoar vocês, e qualquer dúvida, mande as perguntas, que nós estaremos respondendo as perguntas, gravando os vídeos para responder todas as perguntas. E se você não concorda com esse ensinamento, com esse estudo, mande as suas bases bíblicas para nós debatermos, para ver se realmente é certo ou não. E que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.